Boa tarde. Então, já estamos entrando para fazer a live com a Adriana, esperando algumas pessoas se conectarem aí. Vamos aguardando, né? E vamos ver, vai dar tudo certo, uma conversa que a gente quer ter. Vamos lá. Oi, Olá, tudo bem? oi, tudo bem? Só ajeitar aqui. Tá, Tá tudo bem. vendo bem, direitinho? Tô bem no vídeo. Tá, queria saber essa paisagem aí de trás. Dá para ouvir direito, Valéria? Então, deu uma falha, mas tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo também? Você acha que Oi. precisa pôr um Não, tá fone? ótimo. Tá ótimo. Eu É, tô ouvindo bem. Tô bem. ótimo, eu também. Então, vamos esperar um pouquinho, ver se o pessoal entra aí, né, para participar com a gente. Aqui tá parecendo que vai dar uma chuvinha, então pode ser que a internet fique dando um, né? Aqui também tá a mesma coisa. Aqui tá chovendo nesse momento. Tá. Então É, pode ser que a gente tenha essas interferências, né? Pode isso. acontecer. Mas que E a gente saudade de vai. você. Que bom Ai, falar com você, verdade. te Muito ver, bom. Quanto né? tempo! Quanto tempo. Eu É, percebo quanto tempo passou quando eu vejo a bebê grande correndo, não que eu é? carregava ela Sofia no já tá. colo. Ai, eu digo, meu Deus, quanto tempo. Verdade. Não, e ela foi pra Avalanche, assim, ela nem andava. Ela estava No engatinhando. E colo. lá ela começou a dar os primeiros passos. Oh, Algumas linda. palavrinhas, assim. Nossa, foi legal aquele tempo, sabe? Pra gente, né? Sim, Nossa, foi assim. É gratificante até hoje, porque a gente tem contato ainda com alguns alunos como você. E aí a gente vai verdade. acompanhando, vendo o trabalho, vendo o crescimento, vendo quanto que, né, Sim, sim. vocês agora nos ajudam, nos influenciam também. Isso é muito legal. Eu acho que é isso que é interessante na docência, sabe? Quando a gente é professor, a gente doa, né? Mas é uma troca, porque a gente recebe muito também. É E verdade. isso é maravilhoso, né? É muito bom essa troca de experiências. Então, igual eu já tinha, né, começado a conversar com você, eu estou fazendo parte de um projeto que é a Guarda Mirim aqui de Coronel Fabriciano, que a Uhum. gente tem um trabalho, né, com crianças e adolescentes. E aí a gente sempre recebe, né, notificações falando sobre alguns temas que a gente precisa trabalhar com eles. E eu faço parte, né, da comunidade cristã Metamorfose, que a gente também tem essa preocupação de estar falando de alguns temas, de estar abordando, de estar sendo cidadão, né? Com, contribuindo de alguma forma, acho que com situações, com temas que precisam ser abordados, que às vezes não são. Verdade. E aí a gente pensando sobre o Maio Laranja, eu falei, nossa, eu queria fazer uma conversa, queria que algumas pessoas e alguns profissionais colocassem para gente um pouco, né, do que eles vivenciam, como que é isso, né? Porque é um assunto polêmico, é um assunto pesado, a gente sabe disso. E eu, como mãe, eu tenho essa preocupação, né? Não só por estar num projeto, mas também como mãe. E aí, de repente, eu acompanho o projeto, né? Sementes, que é o projeto que você Uhum. faz parte. Sim. E aí, né, foi surgindo as coisas, foi muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho do projeto pra gente, né? As ações que vocês fazem, que eu acho que é super importante, né? É um trabalho que não é só agora no mês de maio que vocês têm, é um trabalho contínuo, né? Eu acho que é importante ser divulgado, a gente precisa de parcerias, a gente precisa de apoio, que é assim que o trabalho cresce e continua, né, Adriana? Sim. Nossa, eu tô muito orgulhosa. Nossa, eu tô assim,
me explodindo aqui de falar com você, sabe? De ver isso, de ver seu trabalho. E, nossa, pra mim, você não tem noção de quanto que isso é bom. Né? Então, esperando o pessoal entrar aí. Esse pessoal tá muito molenga pra entrar, gente. Estão acordando depois do almoço. Ainda não tomaram o café para entrar. Ah, eu lembrei de você aqui, ó. Arrumei uma xicarazinha com café, que eu sei que você ama café. Só que hoje eu tô tomando chá. Hoje é chá de maçã com canela. Variei um pouquinho. É bom, é bom. Né? Chá então, também Adriana... me lembra muito Avalanche. Verdade, verdade. Lá a gente toma muito chá, né? Precisando ir lá. Tem um tempinho também que a gente não aparece. É tanta correria, quando a gente assusta, passou, igual a gente falou, né? Sei lá, 5, 10 anos. Sim. É assustador. Então, eu vou te apresentar aqui então, Adriana. A gente vai conversando, né? O pessoal vai entrando aí devagarzinho. O pessoal vai entrando, sim. Né? Porque a gente sabe que é 1 hora só que a gente... E depois vai ficar gravado e as pessoas podem acessar também, né? Sim, verdade. Então, a Adriana é Adriana de Jesus Silva, é pedagoga, pós-graduada em Educação em Direitos Humanos e Gestão Educacional e bacharel em Teologia. A Adriana faz parte do Projeto Sementes, né? Um projeto voltado para criança e adolescente. E eu queria que você falasse um pouquinho do projeto, né? Queria que você falasse sobre esse Maio Laranja, né? O que é esse Maio Laranja? Por que Maio Laranja? Por que o 18 de maio, né? Acho que isso tudo tem não é por acaso, né? Tem uma história por trás disso e muitas pessoas não sabem. E eu queria que você colocasse um pouquinho pra gente sobre isso. Boa tarde, Val. É um prazer estar tendo essa oportunidade de estar compartilhando, né? Algo que veio do coração de Deus para o meu coração, inicialmente, né? E foi espalhado como sementes para a equipe que a gente trabalha hoje. Entre uma das minhas formações, eu fiz uma especialização em Direitos Humanos. Em 2015 eu terminei. 2015 para 2016. E em 2015 foi quando eu fui, em julho, né? Para a Escola de Fé, História e Política, né, coordenada pela querida Lília, porque eu vi uma oportunidade. Eu sempre quis fazer escolas missionárias, mas sempre tudo era muito tempo, eram 3 meses, 6 meses, e eu nunca tive a oportunidade de deixar de trabalhar. Então eu não podia parar meu trabalho e ir para uma missão em tempo integral, eu não teria como fazer isso. E uma amiga minha, Tamires, me falou, olha, Drica, não tem só... No caso, eu falava muito da Jocum, que tem umas escolas, na época, eram somente desse tempo, né? Hoje a gente já tem algumas escolas de férias, algumas coisas assim. Sim. Então, eu me interessei nessa pesquisa, eu cheguei na página, né? Da Missão Avalanche. E me identifiquei muito com a grade da Escola de Fé e Política, né? História, Fé e Política. Porque traziam essas temáticas, né, do cuidado, da própria igreja relevante, atuação fora das 4 paredes, desenvolvimento comunitário, com que o Henrique trouxe, eu não esqueço, né? Daí também veio o nome Projeto Semente, né? Sim, Quem trabalha com desenvolvimento comunitário sabe que esse é um nome muito, muito corriqueiro, assim, no sentido de ser sempre presente, a questão das sementes. E então eu comecei lá um despertar. Eu digo que em 2015 eu tive um despertar para algo para fora da igreja, né? Mas em 2016 eu participei de um impacto evangelístico de carnaval, e isso eu tenho contado muito nesses dias, né? Porque tudo tem uma origem. E era um momento de evangelismo numa ilha próxima aqui de Belém, que é a Ilha de Outeiro. Então, todos os anos, um casal de amigos pastores, a Tatiana e o Rodrigo, eles sempre me convidavam e eu nunca ia. Eles faziam impacto há mais de 10 anos e eu nunca ia. E nesse ano eu decidi ir. Não falei para amigos mais próximos, simplesmente me inscrevi e fui.
E foi algo assim muito Saulo na estrada de Damasco, né? Porque naquele momento que a gente estava no meio do carnaval entregando água, dando um abraço, uma palavra de acolhimento para as pessoas, sem em nenhum momento ali querer afrontá-las, mas dizer que a gente também, né, queria prestar uma palavra. Eu vi muitas crianças sendo aliciadas no meio do carnaval em danças sensuais, né, sendo expostas na sua intimidade do seu corpo. E o mais triste para mim é que eu estava vendo e os pais também estavam ali presenciando, né? E não faziam nada. É a questão da normatização de certos comportamentos. É como se Então, virasse uma paisagem, né? sim, sim, tipo assim, a gente é adulto, a gente sabe o que está fazendo. A criança, ela não sabe, mas ela tá ali, ela vai fazer parte, né? Vai curtir, né? Uhum. Então, naquele dia, naquele sábado, Naval, eu chorei muito quando eu voltei para a escola onde a gente ficava acampado. Porque eu dizia assim, meu Deus, é como, tipo, a coisa sempre existiu. Eu acho que alguém já deve ter passado por isso na vida. A realidade está ali, mas tem coisas que às vezes não sensibilizam a gente por uma série de motivos. Às vezes até mesmo por coisas que a gente já passou na vida e a gente bloqueia, né? Então, Uhum. deixa Sim, essa realidade é para o outro é mais forte para dar conta, né? Mas naquele momento eu chorei muito e ao mesmo tempo me perguntei, Deus, o que é que eu vou fazer para sim. ajudar a prevenir essa realidade? E eu voltei para casa em fevereiro, no meio de fevereiro, época de carnaval, com aquela angústia. Eu digo que a minha vida não foi mais a mesma, porque eu não conseguia parar de pensar na situação que eu vi. Não conseguia parar de pensar em criança. Eu sou pedagoga, mas eu nunca trabalhei diretamente com criança, né? Eu sempre trabalhei com gestão, sempre trabalhei com adolescente. Atualmente eu trabalho com educação indígena, com adultos, né? Então nunca foi assim. Eu digo que eu não tenho aquele nhã assim com criança. Eu admiro muito quem trabalha com criança, porque é um dom assim muito grande. Mas Deus estava voltando meu olhar para aquela situação de violência contra a criança. Então, Sim. quando foi em março do mesmo ano, finalzinho de fevereiro para março, o pastor da igreja que eu fazia parte na época, o pastor Maxwell, falou: Drica, a gente tem que entrar nas escolas. Ele me pegou assim no final de um culto, Drica, a gente tem que entrar nas escolas. Aí depois ele falava assim, Drica, a gente tem que ir para a Assembleia Legislativa, a gente tem que mudar essas leis porque está tendo muita. Eu digo, calma, pastor, calma. E aí eu lembrei muito do que eu tinha aprendido em termos de intervenções, né? De fazer ação, de dar uma palestra, de semear, né? E aí eu reuni alguns amigos na igreja, na época, alguns jovens que eu vi que tinham essa sensibilidade, alguns da área da educação, outros não, né? O primeiro coordenador comigo foi o Renan, ele é economista, mas ele se doou assim por anos de uma forma integral ao projeto. E a gente começou a fazer ações. Então, a nossa primeira ação foi nessa escola onde eu dormi no dia do carnaval. A gente voltou para lá, porque a Tati, esposa do pastor Rodrigo, é professora, ela era professora na época, e disse, Drica, todo ano eu faço algo pelo 18 de maio, contra a pedofilia, contra a exploração sexual. O que tu acha de começar fazendo uma ação lá? E foi um desafio. Então, a gente ficou de março a maio, planejando, estudando, se apropriando de legislação e tudo muito novo e tudo muito diferente de tudo que eu já tinha feito, porque eu sempre fiz muitas coisas dentro da igreja. Então, sair já é um desafio, porque muitas vezes a gente não tem uma linguagem acessível do nosso Sim. evangeliquez, né, da nossa É comunidade, que às verdade. vezes só a gente consegue comunicar e ser compreendido. Então, eu precisava trabalhar nessa perspectiva do desenvolvimento comunitário, não no sentido de um evangelismo, né, no caso de uma pregação, mas de fazer por entender que essas pessoas são alvo do amor de Deus, independente delas virem para mim a fé ou não, mas elas são alvo do reino de Deus. E Sim. ali a gente fez a primeira ação. Então, na primeira ação, eu fui convidada pela manhã para uma mesa redonda sobre a temática com professores e a comunidade. E à tarde a gente fez atividade com as crianças em uma sala.
E outra atividade com os pais, a gente fez uma palestra com os pais. Porque Outeiro, Val, está no topo assim da exploração sexual, como muitos municípios aqui no estado do Pará. A gente tem a realidade do Marajó, que é muito enfatizada, né? Porque as Sim, crianças, elas são prostituídas por um litro de diesel, por um pacote de bolacha, então há uma miséria extrema. E eu, como paraense, me envergonho muito dessa situação. A gente luta mesmo contra isso. Então, naquele momento que aconteceu isso, na primeira palestra que eu dei para os pais, antes de eu terminar, uma senhora com 60 anos se levantou e começou a fazer um relato da vida dela na frente de todo mundo, dizendo que ela tinha sofrido violência, que a filha tinha sofrido violência, e ela agradecia a gente por estar lá para que as netas não sofressem. E ali eu tive uma confirmação assim de Deus que era para continuar, né? Que não sim, era algo simplesmente estou ouvindo vozes ou é a minha sim. vontade, né? Que a Que a gente tem gente medo disso, parece que a gente né? precisa assim, de um brado, né? Olha, sou É, eu. E naquele momento, né, também assim, Deus me deu uma palavra que está em Provérbios 31:8, que eu digo que nos momentos da dificuldade, o teu direcionamento ele vai te manter, né, na direção certa, né, no encaminhamento certo. Então, que é fala em favor dos que não podem se defender. Seja o defensor, né, dos que estão desamparados. E sobre essa sim. palavra, a gente completou 4 anos, no dia 7 de março, quando a gente celebra a primeira reunião do nosso grupo. Hoje, o nosso grupo é formado por 8 profissionais. No caso, né, eu tenho a minha formação em Pedagogia e Teologia, que eu concluí recentemente. Nós temos uma assistente social, que é a Emily. Nós temos um pastor e psicólogo, que é o pastor Marcelo. Né? Ressalto essas duas pessoas porque, no sentido de que foram respostas de oração, que eu orei para Deus mandar, porque a gente não tinha e a gente tinha muita dificuldade, porque na questão do Sim, abuso, a assistência social e a psicologia também são pilares chaves para a gente tchau, trabalhar, porque tchau. a gente trabalha muito com treinamentos também. Fazemos ações em escolas, fazemos ações em ONGs, igrejas, mas a gente trabalha muito com treinamento. Todos os anos a gente faz um seminário com gratuito ou com custo de 10, R$ 20 para alguma despesa, para que o conhecimento seja mais difundido, né? Então, esse ano a Uhum. gente iria para o quinto, mas eu creio em Deus que no segundo semestre a gente consiga fazer o quinto seminário com a média de 100, 120 pessoas, né? E geralmente 70% de um público não cristão, então a gente também consegue, né, semear nesse sentido, né? O amor que Deus tem pelas crianças. E nós temos uma concluinte de terapia ocupacional, que é a Lorena, a Rebeca, que é professora e tem missões, foi missionária na Itália com o King's Kids de Jocum. Né? A Priscila e a Michelle estão terminando pedagogia e têm uma habilidade enorme com crianças. Então, Deus vai trazendo as habilidades que a gente não tem. Vai, Porque uma das chaves é você reconhecer que você não dá conta de tudo, que você não vai fazer verdade. tudo. Né? Então, é preciso delegar. Né? Tem a Sharon, que é mais uma teóloga, que está no nosso grupo também. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Lorena. Eu acho que eu falei de todos. Se qualquer coisa eu vou me lembrando ao longo da fala. Então, assim, a gente tem se desafiado para não parar nesse maio da pandemia, né? Que é um maio que a gente nunca viveu. No mês de maio, a gente sempre está em escola. Sempre eu já tive sábados no mês de maio de dar palestra de manhã, de tarde, de noite. No outro domingo tá numa igreja cedo, ao ponto de depois da aula na faculdade, a minha aluna me olhar e dizer assim, professora, a senhora tá cansada, né? Eu digo, meu Deus, eu nunca escutei isso de um aluno. Então, realmente, a minha cara está denunciando. Mas de uma forma muito prazerosa, por a gente colher, né? Muitas vezes a gente não colhe os frutos, mas muitas vezes a gente sabe, depois das palestras, as crianças procuram um professor, procuram alguém para falar, porque até então elas não sabiam que aquilo era uma violência, né? Então, falar sobre esse maio, né? Por que o maio laranja, né? O maio laranja, muita gente está vendo o perfil dos seus amigos com uma bolinha laranja, né? Algumas pessoas já vieram me perguntar o porquê, e é para virem perguntar mesmo, porque é para despertar a curiosidade das pessoas, né? Sim, Então, o que que acontece?
nós temos essa questão do maio laranja, que remete a uma flor, que é a gébera, né? É uma flor que ela tem várias nuances e uma delas é a flor laranja. Mais ou menos a gente vê algumas das campanhas do Faça Bonito, uma florzinha assim, né? Sim, verdade. A nossa campanha aqui municipal tá com esse É, símbolo. que é a da campanha Faça Bonito, né? Proteja nossas crianças e Isso. adolescentes. E essa Que é a campanha flor, nacional, né? a campanha nacional, né? Então, essa flor a gente vê muito nos desenhos das crianças. Quando as crianças Sim, começam a desenhar, uma das coisas que elas desenham são flores, que é um desenho fácil, né? Faz uma florzinha para sim, mamãe, né? Então, verdade. essa flor mostra para a gente também a fragilidade de uma criança. Então, por isso ficou o maio laranja, né? A origem é Uhum. essa cor da flor, né? E por que em maio, né? Por que o mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes é em maio, né? E aí encontra um pouco de como eu te conheci, porque foi em Vitória, né? Tristemente, em Vitória, houve o assassinato de uma menina de 8 anos, depois que ela foi Verdade. tristemente violentada, drogada, né? Abusada, morta, né? E nunca houve punição para seus agressores, né? Era uma família influente lá de Vitória, que foi a Araceli Crespo, né? O nome da criança. E Uhum. ela marcou no sentido de trazer como uma causa de que ei, quantas Aracelis precisam morrer, né? Para a gente falar sobre isso, para a gente não deixar a impunidade acontecer, para a gente falar sim de educação sexual. Depois a gente pode falar um pouquinho disso, que as pessoas entendem de uma forma totalmente equivocada, né? Verdade. Então, o dia que isso aconteceu foi em maio, né, 18 de maio de 1973. Então, no Brasil, Uhum. a partir do ano de 2000, foi instituída essa data como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, na verdade, quando se diz assim, todo mês, né, todo mês vai ter uma cor, se for necessário, sim, tem mês que uma cor representa mais do que uma causa, porque é preciso trazer a visibilidade, né? Sair daquilo que não se gosta de ser falado, porque eu tenho uma amiga que já fez parte do projeto, uma profissional, a Raquel, que ela diz assim: eu não queria precisar falar disso, eu não falo disso feliz. Eu não queria que houvesse necessidade, Valéria, de no domingo à tarde a gente parar e vamos falar de prevenção ao abuso, né? Sim. Queria que isso não fosse necessário, eu queria que não existisse, que fosse algo assim já tão batido na cabeça das pessoas e entendido, né? E combatido assim no sentido de haver punição para os agressores, que a gente nem precisasse de um mês para falar dessa temática. Mas se é necessário, a gente fala, né? A gente fala Tem. É preciso, né? É para não que se calar. realmente não se calar, para que haja, né, essa questão de cada vez mais o número menor de crianças passem por isso, porque as consequências, se não houver uma intervenção, elas são o resto da vida, né? Eu já ouvi relatos de pessoas assim idosas que me compartilharam por uma primeira vez que tinham sofrido abuso na infância e que isso problematizou, deu problema no casamento, crises pela questão da relação, pelo medo de uma relação sexual. Então, é muito mais complexo do que se possa imaginar. Uhum. Então, né, você colocou aí pra gente que a importância de falar, a importância, né, de saber, eu acho que é importante a gente colocar o porquê, né, do 18, a cor, e as pessoas elas têm que estar cientes do porquê que elas estão, é, né, nessa campanha, né, eu acho que é super importante. Você falou a respeito aí de algumas pessoas que, né, te procuram, né, ficam pessoas com mais idade e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esses sinais, né? Porque eu acho que é uma preocupação, tanto eu como mãe, né? Acho que a comunidade em si, ela precisa se informar como ela pode ver, como ela pode identificar,
para as crianças que estão sendo ou foram abusadas possam ter ajuda. Você falou que é de extrema necessidade, né, que tenha uma intervenção para que isso futuramente não agrave, não prejudique uma vida familiar, um casamento, outras coisas. Eu acredito que até a própria relação de trabalho, de várias coisas, né? Porque um trauma, ele acaba com a vida. Ele não acaba só com um pedacinho da sua vida, mas uma vida em um todo, né? Sua relação com a sua própria família, né? Com a sociedade qual você está inserida. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente tentar, né, de alguma forma, fazer o nosso papel para ajudar essas crianças. O que que acontece? Só antes de falar assim dos sinais, só fazer a diferença entre o que é o abuso e o que é a exploração, porque o mês fala sobre abuso sexual e exploração sexual. Verdade. Então, o abuso é qualquer toque, qualquer forma de até mesmo emocional, né, de sexualizar essa criança, qualquer exposição dessa criança a conteúdo pornográfico, que muitas vezes os pais não se atentam, né? No caso, às vezes, de colocar filmes, novelas, e a criança está ali presente, a criança vê um conteúdo que é totalmente inadequado. Nós vemos músicas, conteúdo pornográfico, e muitas vezes as crianças estão dançando essas músicas sem ter a mínima consciência. E é triste quando o pai acha bonitinho, né? Outra questão do abuso, né? A gente acaba vendo na própria questão da linguagem, né? Quando você realmente fala coisas inapropriadas para uma criança que foge à idade dela. Você está violentando a inocência daquela criança. Você está realmente sexualizando, né, essa criança. Então, o abuso sexual é tudo aquilo que vem de encontro ao carinho que é bom, ao carinho que não traz vergonha, ao carinho que não constrange, né? Por quê? Porque são situações que muitas vezes o agressor ele começa com a sedução, ele ganha confiança. Então a gente vê muito esse aumento agora nesse contexto de isolamento social, porque é muito de pedofilia, de abuso sexual tem acontecido pela internet. Então os abusadores chegam, né, vão aliciando. Então não necessariamente vai se ter um contato físico para se ter um abuso. Né? Nós temos o abuso que ocorre sem contato físico. Também outro mito é as pessoas acharem que o abuso sexual é necessariamente doloroso. Não é, porque muitas vezes é feito através de carícias e de carinho, que o corpo da criança sente aquilo de uma forma prazerosa. No caso, é pela composição mesmo biológica do toque. Então, não necessariamente a criança vai achar que é algo doloroso. É algo que a gente tem que ter muita atenção. Porque aqueles que manipulam, eles vão cercando, vão querendo ganhar confiança, até o momento de realmente quando praticam um abuso físico. Né? Mas o abuso psicológico, o abuso emocional também pode trazer tantos quantos traumas do que um abuso físico. Né? E podem ser abusados tanto crianças como adolescentes, como pessoas em qualquer fase da vida. Né? A violência sexual pode acometer a qualquer fase da vida. E a exploração é quando envolve a questão do recurso, do dinheiro, né? A troca do favor, né? O bombons que se dá muitas vezes, se acostuma, né? Saber a necessidade da família da criança e a criança acabar tendo relações sexuais com o adulto porque ela vai receber algo em troca. Né? Além de a gente saber que os abusadores eles colocam sua vítima debaixo de um silêncio, com ameaças, né? Com promessas de matar as pessoas da família. Lembrando que a maioria dos abusos, isso aí os percentuais já são claros, ocorrem dentro de casa. Por isso, a nossa preocupação também nesse período de isolamento, onde as crianças estão mais tempo com seus agressores. Né? O ouvidor, no caso dos direitos humanos, Nacional dos Direitos Humanos, disse que a gente tem que se preparar para um pós-pandemia, né? No caso, quando essas crianças voltarem ao círculo familiar, e tu pode vai acabar passando alguma situação assim no projeto que você coordena, e elas começarem a falar, voltarem a conviver. Por quê? Porque nesse momento, como é que elas vão denunciar muitas vezes? Né? Sabendo que a gente tem o Disque 100, que é uma denúncia anônima, mas muitas vezes
mulheres, crianças estão totalmente desprovidas de uma forma de se comunicar com o mundo externo, né? Então, por isso que Uhum. a gente tem alertado muito para os familiares ficarem atentos quando você tem alguma suspeita, aos vizinhos, né? E agora, chegando finalmente na tua pergunta, eu só fiz alguns esclarecimentos que eu acho Não. pertinentes, né? Sim. A gente tem algumas questões de comportamento que a criança passa a ter. Então, o medo do escuro, uma criança que não tinha medo de escuro, começa a ter o medo do escuro, porque pode ter sido aliciada nessas situações, né? Uma criança que era mais extrovertida começa a ficar introvertida. Uma criança que começa a ter ansiedade para comer, né? Não tinha essa ansiedade. A outra questão, tem crianças que começam a deixar de comer, começam a afastar. Outra coisa também que é muito vista é a queda do rendimento escolar, né? Esse contexto de escola, criança em situações normais está todo dia na escola, então a queda do rendimento escolar, a criança pode ter dificuldades de concentração, porque ela vai estar ali naquele momento, naquele trauma, então se concentrar pode ser mais difícil. Outra questão também é a mudança, né? No caso, algumas situações de regressão no comportamento daquela criança. Por exemplo, criança que não fazia mais xixi na cama, volta a fazer. Criança que não chupava mais o dedo, volta a chupar o dedo. Né? Então, são situações assim que é preciso ter atenção. A própria questão da vestimenta. Há casos de crianças que, depois que são abusadas, elas querem se cobrir a qualquer custo, porque elas começam a se culpabilizar, né? Então, devia estar aparecendo alguma coisa do meu corpo, então eu tenho que me guardar, eu tenho que me proteger, tenho que, né? Outras podem, se no caso elas não viram, como eu te falei, a questão de não ter informação do que elas passaram foi um abuso, às vezes elas começam a querer mostrar mais do corpo, né? Começam a mostrar mais do corpo. Então, os sinais comportamentais são alguns desses, são vários, né? E também tem os sinais físicos, né? Que são os mais aparentes, porque se o pai realmente presta atenção, a mãe, no corpo dessa criança, pode ver arranhões, pode ter hematomas. Se houve, né, uma situação realmente de ter finalizado o ato sexual, a criança pode ter dificuldades para sentar, ter dor nas partes íntimas. Em casos mais graves, as próprias DSTs podem vir a acontecer, e eu já tive situações que eu tive conhecimento disso, com uma criança de 6 anos. Foi muito triste para mim passar pela situação, porque essa criança com 6 anos tinha sofrido 3 abusos por 2 pessoas diferentes. Né? Então foi assim, algo que eu escutei, que eu não podia naquele momento, tinha que manter, porque eu tinha uma mãe ali me ouvindo e que ela queria ser confortada e conduzida, então eu tinha que estar com o meu emocional muito sereno para isso, Sim, né? sim. E às vezes é E difícil aí, manter, né? sim, é muito difícil porque a CPI da pedofilia relata abusos com bebês. É meio forte a gente falar isso, né? Mas é algo que é preciso dizer, porque muitas vezes os pais, eu vou te pedir um parênteses para falar disso, porque se a gente está falando com sentido de prevenção, há situações Sim, que profundamente me devem incomodar a todos, não somente a mim incomodar. Né? Porque eu creio que quando Deus dá a oportunidade da gente trazer luz sobre algumas coisas, a gente fica com um olhar meio assim, não sei se tu sentes isso, a gente fica meio ligado em algumas coisas, né? sim, Uma desconfiança, assim, já para tomar algumas medidas. Então, atualmente, com a internet, todo mundo quer compartilhar a sua vida, isso não é de todo ruim. Mas muitas vezes os pais, eles expõem uma pessoa que ainda não tem vontade própria de querer ser exposta, né? Então, às vezes você vê em grupos de até mesmo de família, a criança sem roupa, né? Às vezes parece que é o bebezinho, é o nosso bebezinho. A gente tem esse entendimento que é o nosso bebezinho, que ele está protegido, que ele está cuidado. Mas da feita que uma foto ela cai na internet, você não tem mais controle.
Essa é a verdade. Sim. Eu posso colocar num minuto, Val, e tirar. Naquele momento, alguém pode ter tirado um print da foto que eu coloquei. Então, Já você já não tem mais controle. a dimensão dessa disseminação é muito grande. Há pais e mães que criam o Instagram para seus filhos antes que eles nasçam, né? Uhum. Porque a gente Sim. sabe que há uma proibição de propagandas em produtos infantis, né? E aí, o que é que faz? O pai cria um perfil e começa a divulgar as coisas que está comprando para os seus filhos. De onde Uhum. vem esses produtos? Então, tudo é uma questão, né, de divulgação, de consumo. Como a gente vê o consumo nessas coisas, né? E a falta até mesmo Uhum. de prudência, de noção e de amor a uma criança. Então, é preciso ter muito cuidado. Pais que colocam fotos das crianças com seu uniforme, né? Colocam passo a passo da rotina dessa criança, onde estuda, onde faz o balé, onde... Então, a gente precisa, né, ter esse cuidado. Por quê? Porque a criança, muitas vezes o erro dos adultos é achar que a criança tem noção de consequência, né? Criança não tem noção, gente, de consequência. Ela vai aprender a ter essa noção conforme o ensinamento que ela receber. Né? Mas a Sim. gente não pode ter a ingenuidade de achar que a criança concebe o que a gente concebe, porque nem muitos adultos têm esse equilíbrio, essa sabedoria. Então, tenham muito cuidado com toda a exposição das crianças, porque essas fotos elas vão parar na dark web, na deep web, que é a internet negra, que rola todo tipo de crime, de exposição, né? Então, ter esse cuidado é algo muito importante para a prevenção ao abuso, né? Para prevenir situações de violência, né? Estar atento, né? É estar atento também quando você me perguntou sobre sinais, né? Por que meu filho não quer que eu veja o celular dele? O que está causando muitas vezes? Porque isso pode acontecer. Tem meninas que a gente já sabe, né? Que tem meninas que são chantageadas por conta que enviaram nudes, Uhum. né? Sim. Então, é preciso ter um monitoramento, principalmente com crianças, e a partir que vai chegando a adolescência, fazer combinados com esse adolescente, né? Os pais se apropriarem quais são as redes sociais que seus filhos navegam, do que eles falam, o que é que eles falam, né? O que é que, às vezes, até os memes que eles estão compartilhando revelam sobre eles, né? Uhum. Então, por quê? Porque a geração que a gente está falando, Valéria, de crianças e adolescentes, elas nasceram conectadas, né? Eles Eu tenho uma nasceram filha de 5 conectados. anos, né? Eu tenho uma filha de 5 anos que Sim, ela tem uma desenvoltura, ela gosta, sabe? Tem uma propriedade de mexer nas redes, de fazer vídeo que eu não tenho. Eu tô com 40 anos, né? até que tem É um pai bom, da é área, né? bonitinho. Pai Pensa. tecnológico. E assim, a gente fica com muito receio. A gente olha tudo que ela vê, né? A gente tem todo. Ela usa o celular e o computador que é nosso, né? Mas a gente sabe lá tudo que foi, aonde entrou e tal. Quer dizer, isso ela tá com 5 anos. E tem hora que eu vejo que ela entra em lugares que ela não quer que eu veja, que ela, não sei o que, então. Quer dizer, pensa nos adolescentes, né? Que tem mais, que já pela idade já acontecem essas restrições, né? Eles já querem Sim, se tornar uma liberdade maior, né? sim. E na verdade você tem que começar desde o início falando isso para eles, para criar o quê? Uma confiança. Que o que eu percebo muito, Adriana, nesse momento que a gente tem que trabalhar com os nossos filhos, é eles entenderem que eles podem ter confiança na gente. E E para isso é qualquer fundamental. coisa. Isso é Porque a gente fundamental. pode ver os sinais, mas a criança pode não te dar. Eu não sei, posso estar falando Sim, besteira. Mas a criança pode simplesmente não falar, se fechar, né? Então a gente também tem que tomar esse cuidado, né? Porque eu sim. acho que é um trabalho contínuo, né? De dizer para eles o que são os perigos. Claro,
com a linguagem correta, de uma forma correta, para que você também não crie algo assustador, né? E que Pode terminar que eu quero te mostrar aqui uma coisa. E que tem esse caminho de um feedback, né, que eu possa ter a liberdade para chegar para o meu filho e perguntar para ele: o que está acontecendo? Vamos conversar? Porque isso é muito importante, né? É muito importante. E a gente vem de uma cultura. Eu, como historiadora, eu estava até conversando na segunda-feira, a gente viu um documentário que eu não sei se você já viu. Na verdade, ele foi lançado na segunda-feira, que é Um Crime Entre Nós. Falando exatamente, expondo como que é esse começo, essa exploração sexual. E aí eu falando assim, nossa, Wade, é muito assustador, porque o que mais você vê são pessoas mais idosas, né? Algumas pessoas que simplesmente, às vezes, até culpam a vítima. E aí eu falando assim, nossa, mas a gente também tem que ver os dois lados e tentar entender isso. Por quê? A gente vem de uma cultura, eu falo por uma experiência, a minha avó, ela casou com 12 anos. O meu avô tinha 19. Olha. O que hoje já ia ser considerado crime, né? E não era, né? Uma coisa assim de o quê? De 50, 60 anos atrás. Que isso é ontem, né? Quer dizer, a gente tem que mudar um olhar cultural também. E quando a gente fala que as pessoas não estão, não denunciam, aquilo vira uma paisagem, vamos tentar entender a cultura daquele local, vamos tentar entender as necessidades daquela comunidade. Como você falando que às vezes a exploração acontece por uma troca de um pacote de biscoito. Que pra gente que tem uma condição, pra gente que não passa fome, que não passa necessidade, é algo que a gente não consegue entender. Mas para uma criança que não tem acesso a uma coisa que pra mim é normal, pra ela é um luxo, ela nem se... como que fala? Ela não vê o que está acontecendo, né? E é muito triste isso. A gente vive numa sociedade que está cheia de informação. Você falou, a internet ela tem. Mas essa informação, se a gente não tomar cuidado, ela está sendo usada errada. Total. Né? Totalmente. Para aumentar o crime e não o contrário, combater, informar. Sim. Né? Não tornar as pessoas ignorantes. Ignorante no sentido de ser burro, não. Ignorante de não saber, não ter informação de uma forma que elas consigam realmente entender a gravidade daquilo, né? Quebrar essa cultura, né? Que leva não só a cultura do estupro, a cultura de várias outras, né, coisas que a gente sabe, que infelizmente, que é triste e que né, graças a Deus e graças a muitas pessoas estão tendo ações para mudar isso, né? Desculpa, acabei me empolgando aqui. Não, é algo muito importante, porque pegando a primeira parte do que tu falaste em relação à confiança, ter esse canal de diálogo é fundamental em casa, porque é preciso que os pais ensinem sobre a sexualidade para as crianças. Claro, na hora certa, conforme a faixa etária, quando eles começam a fazer algumas perguntas, porque já escutaram algo na escola. E eles ouvirem dos pais, né? Porque falando em termos de cultura, eu, com adolescente, eu tinha vergonha de perguntar muitas coisas para minha mãe, né? Então, a gente vê que tem essa coisa, assim, da sexualidade como algo pesado, algo que é feio. Ainda hoje a gente tem isso. Né? Mas quando você traz a Bíblia para ensinar o corpo como algo que tem que ser cuidado, porque ele é um templo do Espírito Santo. Ensinar quais são os toques, onde você pode tocar, quem pode tocar, né? As partes íntimas, falar para a criança, conforme a faixa etária dela apropriada, quais são as suas partes íntimas, né? E realmente deixar esse canal aberto. Para que a criança não pense, nossa, eu não vou falar pro meu pai. Não, eu tenho que falar pro meu pai. Eu sei que a minha mãe me protege, eu sei que a minha mãe quer o meu bem. Então, isso é fundamental. O que eu ia te mostrar, o material que a gente usa do Claves Brasil,
né, que trabalha com essa temática há muitos anos em toda a América Latina, que alguns desenhos, porque criança entende muito através de desenhos, né? Então aqui a gente, Sim, né, sim. uma situação e aí a gente vai conversando, né, no caso, o que que aconteceu e algumas dessas imagens têm histórias, né? Fale com a sua Uhum. mãe, fale com seu pai, tenha os momentos, né? Então, as pessoas que te amam estão ali para te dar o carinho. Então, são alguns materiais que a gente trabalha de uma forma didática do projeto nas ações, que realmente vem de uma forma não ser algo que venha violentar essa criança, porque o que eu falo para um adolescente eu não posso falar para uma criança, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso deixar de entender o contexto que aquela criança vive. Porque eu já fiz palestra com crianças de 9 anos, na periferia, que todos tinham celular com banda larga. Todos. Acho que uma menina não tinha, e todo mundo ficou olhando como se ela fosse a estranha. O Né? ET, né? A minha sobrinha com 11 anos ainda não tem celular, então muita gente também acha que a minha irmã é muito severa, mas ela também, quando quer ver algo, a minha irmã fica do lado, monitora. Por quê? Porque quando vai chegando certas transições, o que se escuta no colégio, vai se procurar no YouTube, vai. Se não tiver alguém para orientar, se aprende da pior forma possível. Então, hoje, com o advento da internet, eu acredito que a melhor palavra não seja a proibição. Porque a gente tem como proibir ninguém de procurar nada. Mas é fazer essa pessoa ter uma consciência para saber reter o que é bom e ruim de conteúdo, é ter filtro. É uma orientação, né? A gente não pode agir de uma forma de esponja, né? De absorver tudo, né? Hoje, como diz o pastor Marcos Botelho, né? A gente tem que ser peneira. A gente tem que pegar esse conteúdo e peneirar e ver aquilo que realmente é o que se pode ter, né? É aquilo que vai trazer uma prevenção. Então, quando a gente vai falando com as crianças, né? A gente fala, né? Fala sobre as pessoas, né? É certo ir para a casa do vizinho. Começa a dialogar algumas coisas que são necessárias, né? Comportamentos, porque a criança muitas vezes está com uma aversão a abraçar determinada pessoa. E muitas vezes os pais dizem, abraça fulano. A criança está mostrando que ela não está sentindo a vontade. Não sempre, mas pode ter acontecido alguma situação, né? Às vezes pode ter sido um toque, né? Um toque que constrangeu. Então, tudo isso, por isso que eu estou te dizendo assim, em relação à educação sexual na família, né? Porque é preciso, né, que haja essa conversa para que a criança saiba que ela tem um ambiente de proteção e saiba também se defender e denunciar quando esse ambiente de proteção em casa é quebrado. Por isso a importância da educação sexual nas escolas. Porque muitas vezes as crianças não vão ter esse conteúdo, Val, dentro de casa. Onde há abuso, ninguém vai falar como a criança tem que se proteger. Seria uma utopia Sim. achar que isso vai acontecer. Então, por isso, a educação sexual no sentido de falar sobre o corpo, falar sobre os cuidados, falar sobre as fases de desenvolvimento que alguém tem, é um conteúdo que eu acredito, enquanto pedagoga, né, que deve também ser dado na escola. Né? Sim. Agora, é claro, sem fazer uma exposição, no caso de sentido de ferir a inocência daquela criança, sem trazer um conteúdo que venha a ser agressivo e ser pornográfico, porque também a gente sabe que isso também acontece. Né? Então, é Verdade. preciso esse acompanhamento, né, para ter essa dimensão. Então, é preciso a gente falar sobre esses assuntos, é muito necessário. Inclusive, já que a gente está falando junto com a tua comunidade, mostrar a importância das comunidades evangélicas de tomarem para si essa responsabilidade, né, de agirem como protetores das crianças. Aqui começou a chover muito. Se o barulho estiver atrapalhando, me dá um toque Não, só para. Mas isso que você não. falou, eu achei
muita importância, porque algumas instituições eu acho que elas são de extrema necessidade de ajuda e de apoio às famílias, às vítimas. A escola é uma, a igreja é outra, né? A gente ouve alguns relatos de algumas pessoas que vão lá no projeto que a gente trabalha, algumas pessoas que elas querem, elas estão gritando por um apoio, por uma ajuda, para que as pessoas elas não se sintam sozinhas. Eu acho que é um momento que a pessoa se sente muito sozinha, invadida. Então, se você não tem alguém que ajude você nesse momento, né, que passe para você, olha, estou com você, né? Porque eu acho que existe também um preconceito muito grande, né? Eu acho que a vítima ela sofre muito isso, a família sofre muito isso, que as pessoas elas estão colocando os culpados errados. Tem que culpar quem fez, né, o crime, e não quem sofreu. E às vezes quem sofreu, ele sofre preconceito. É apontado, né? É colocado, nossa, viu o que aconteceu? Eu acho muito menor a cidade, né? Muito mais simples. Infelizmente, a gente percebe que acontece isso com uma frequência maior. Você né? potencializa as notícias, né? Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Exatamente. Isso é perigoso, porque você vê exposto, certas coisas são importantes ser expostas, talvez sim, de uma forma correta, mas outras não. Né? A gente tem que se resguardar também. Acho que isso é importante. Né? E o importante... Sim, pode falar. Não, e o importante é dar ouvido à fala da vítima. Ter uma escuta respeitosa, né? Você que foi procurado, não mostrar estou escandalizado, porque você fecha a pessoa que está ali abrindo o coração dela. Então, já que você colocou isso, eu queria perguntar sobre isso, né? Depois que a vítima denuncia ou alguém faz a denúncia sobre essa agressão, né, esse crime, qual a ajuda que essa vítima tem? Qual a ajuda que essa família tem? Porque eu acho que tanto a pessoa que sofreu, quanto a família, acho que precisa de uma orientação, de um apoio, né? Na verdade, no geral, assim, eu vou falar um pouco de uma coisa mais abrangente, que pode ter algumas variações de estado, de cidade, enfim. Mas hoje a gente tem CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, que prestam também uma assistência, né, às famílias, vinculado aos CRAS. A gente também tem os CAPs, né, que já vão para a área da psicologia, com atendimento na questão do trauma, a questão da terapia. Né? A gente tem alguns órgãos de defensoria pública com núcleos, né, de atendimento à criança e adolescente. Aqui em Belém a gente tem o NAECA, né? A nível de Belém, né? Eu falo de Belém, Pará, né? Sim. E aí a gente também tem, no caso, outras instituições não governamentais que também agem como ONGs, que prestam atendimento às vítimas. Muitas vezes a gente tem as faculdades, onde tem os cursos de psicologia, que também atendem de forma, né, as clínicas escolas, que muitas vezes dão essa assistência. E aí eu coloco, em termos de comunidade cristã, a relevância da igreja, como um local terapêutico, como um local também que tem profissionais que possam estar prestando essa assistência, porque a gente não pode ter aquela visão do minha vida de segunda a sexta, minha vida no domingo, onde eu levanto a mão, né? A gente tem uma vida integral. Então, tudo que a gente faz é para a glória de Deus, a nossa missão ela é integral. Sim. Então, essa importância de ter esse ambiente do acolhimento. Porque tem que ser um ambiente de graça, tem que ser um ambiente de verdade, né? Onde a gente realmente sinta-se à vontade para trazer à luz aquilo que está obscuro. Né? Porque pela naturalização de muitas coisas no passado, e que infelizmente ainda permanecem,
as vítimas passam anos em silenciamento, né? E hoje a gente tem, né, em relação à prescrição do crime, a lei chamada Joana Maranhão, né, que é a nadadora, que denunciou Sim. abusos, né, que depois que você completa 18 anos, você não denunciou na infância, não conseguiu, né, mas com 18 anos você quer buscar ajuda, já que ninguém te ajudou. Dos 18, contando 20 anos para frente, você tem um tempo de denunciar, né? Então, isso foi uma vitória, porque muitas crianças não denunciavam na fase adulta porque já tinha prescrito, né? Então, é Sim. importante dar essa informação também, né? Para que haja a busca dos culpados e a questão de uma reparação judicial, né? Também para a vítima significa muito, né? Até porque, igual você falou, algumas vítimas, elas nem sabiam que tinham sido abusadas. Então, às vezes, elas já estão numa fase adulta e às vezes, por pesquisar, por estar tendo algum contato, ela consegue identificar, olha, eu fui abusada, né? Então, isso é muito importante, porque aí ela vai buscar resolver isso, porque eu acho que o não falar, ou não resolver, ou deixar pra lá, eu acho que é muito perigoso, né? Então, isso que você colocou, eu acho que é de muita importância mesmo. E outra questão, né? Porque na fase adulta podem vir outros comportamentos desse trauma. Tem pessoas que vão desenvolver dificuldade de foco, tem pessoas que não vão conseguir terminar nada que começam, tem outras pessoas que vão ter ansiedade, depressão, como uma sequela, se assim eu posso dizer, de um abuso que aconteceu. Então, e trazer à tona para que seja tratado é importante, né? Para que não fique ali mascarado, né? E esse é um papel assim muito grande da terapia, né? De dar esse acompanhamento e da fé enquanto restauração, né? Da fé enquanto restauração, enquanto suporte, enquanto ver que Jesus ele sempre se importou com as crianças. Ele disse que não impeçam que elas cheguem até mim, né? Não impeçam. Ele ainda diz assim, ai daquele que pensar em tentar mal contra um pequenino, né? Então Jesus tirou as crianças ali da margem, trouxe para junto de si, colocou elas no centro, né? Então acho que isso também dá uma mensagem muito forte para a gente, porque por muito tempo assim, a gente fala de uma criança que é futuro da igreja, né? Uma criança que vai ser. Uma criança ela já é um ser humano. Ela já é alvo de direitos, ela já é alguém que se comunica, ela já é alguém que pensa, né? Ela é alguém que precisa ser validada nas suas falas. Então é importante esse momento de escuta, né? De ouvir, né? De conversar sobre esse tema e sobre vários outros, né? É bem relevante isso. Então, Adriana, eu acho que a gente podia deixar também para. Teve algumas perguntas aqui, eu não sei. Talvez alguém queira fazer alguma pergunta, né? Alguma consideração para a gente. A gente está levantando aí. Então, acho que de importância é isso, porque na verdade a ideia é essa mesmo, é trazer para que as pessoas elas se perguntem, elas questionem, que isso incomode, né? Que isso faça, que não seja só o maio, né? Mas que seja o ano inteiro, maio, junho, julho, dezembro, janeiro, né? De janeiro a janeiro. Né? Só queria deixar, Valéria, algumas fontes de informação que as pessoas possam, de repente, querer procurar e tal. Muito para pais, professores, a página do Espaço de Proteção no Facebook tem muitos materiais. Né? A Andréa, que coordena, ela coloca também muitos workshops, muito mini curso, que é bem legal para procurar. Os próprios materiais
materiais do Claves Brasil, também disponível na Editora Esperança pela internet. As redes sociais do Projeto Sementes, né? E, Projeto Sementes no Instagram, né? No Facebook, Projeto Sementes AD. A gente tem sempre colocado, como você falou, no ano todo a gente trabalha essa temática, mas a gente também trabalha sobre violência doméstica, saúde emocional com as crianças, trabalha a questão do bullying, que também é algo que violenta muito, né? Então, assim, a gente tem procurado colocar algumas indicações, né? Hoje a gente colocou a indicação de um documentário, que é Exame de Consciência, que está na Netflix, que fala sobre abusos na